nome é Emanuele Veloso, eu sou especialista em História da Arte e mestra em Artes Visuais pelo UFPE. E hoje, através do fomento da Lei Aldir Blanc do município de Olinda, eu venho relatar 50 fatos sobre o mercado e o movimento de arte da Ribeira, que aconteceu aqui no sítio histórico de Olinda. O vídeo ele vai seguir essa estrutura aqui de roteiro, e apenas para introduzir, antes de entrar de fato nos 50 relatos, o movimento de arte da Ribeira ele surgiu nos anos 60, meados dos anos 60, em plena ditadura, aqui no sítio histórico de Olinda. Já tiveram outros precedentes, outros movimentos que também influenciaram o movimento de arte da Ribeira, mas ele vai acontecer de fato aqui no sítio histórico de Olinda, no ano de 64, e usa o mercado da Ribeira como sede dos eventos e principalmente das exposições. O mercado da Ribeira também é conhecido como Largo da Ribeira por ter um pequeno pátio central ali na sua estrutura arquitetônica. Ele está localizado na rua Bernardo Vieira de Melo, bem próximo aos Quatro Cantos, e em frente ao mercado existe o que antes foi o antigo Senado de Olinda, que hoje restam apenas suas ruínas. O mercado da Ribeira ele surge no final do século XVII. Essa data ela consta em alguns arquivos e ofícios que estão hoje no acervo do Arquivo Público de Olinda. Esse acervo de ofícios e pareceres sobre o mercado, inclusive também, que existem também outros ofícios, eles foram feitos para que, na época, que foi nos anos 80, se fizesse uma pesquisa de alguns monumentos históricos aqui do sítio, e que posteriormente fossem confeccionadas placas informativas sobre os locais, toda a questão histórica de cada local. E o mercado entrou nessa pesquisa. E aí se descobriu que ele foi, já existia ali no fim do século XVII. Hoje em dia essa placa ela ainda existe lá para informar a história do local, sendo que ela está bem deteriorada já, não tem como ver muitas informações, porque ela está bem danificada. O mercado ele foi edificado na forma de U, e ele foi projetado no estilo colonial, que era o estilo que dominava ali no século XVII aqui no Brasil. E ele ainda possui as características originais, como, por exemplo, os pisos de tijolos, 2 terraços com colunas e também o batente de pedra. Ele era conhecido como Pelourinho da Ribeira, ou Praça do Pelourinho, ali no século XVIII, tem registros desse termo, e ele ficou conhecido com essa denominação até o século XIX. O mercado, além de ele estar localizado em frente ao que hoje é a ruína do antigo Senado, ele também fica próximo aos Quatro Cantos, que é um local bem famoso aqui no sítio histórico de Olinda. E a parte dos boxes, que hoje ele ainda existe, essa parte dos boxes, eram meio que casinhas ou lojinhas que eram alugadas ou arrematadas pela Câmara da época, onde as pessoas vendiam alimentos de primeira necessidade, como carne, legumes, farinha de mandioca, entre outros alimentos. Ele era meio que uma espécie de feira livre ali, até meados do século XIX e começo do século XX. Até a primeira metade do século XX, o mercado ele funcionou nessa espécie de açougue e mercado público, uma mini feira livre. Só a partir dos anos 60, 1960, com o movimento da Ribeira, o movimento artístico, é que ele vai passar a ter outros usos. Ele passou por algumas restaurações, principalmente a que é documentada hoje é a restauração que teve nos anos 60 pelos próprios artistas do movimento. Eles se propuseram a restaurar arquitetonicamente o monumento. E aí, segundo a pesquisadora Juliana Barreto, ela fala que a restauração ela foi muito bem feita,
porque os artistas eles foram atrás do DEFAM, que era o IFAM da época, né, e o departamento aqui de Pernambuco, e com as diretrizes do DEFAM aqui, eles foram orientados em como se restaurar, né, de forma precisa esse monumento. Então, por isso que ainda hoje o mercado ele possui as suas características originais arquitetônicas. O mercado da Ribeira ele foi registrado, né, através de vários momentos da história aqui da cidade de Olinda, através de fotografias, litografias e também muitos cartões postais da época, né? E principalmente de uma visão que pega muito o seu fundo, né? Porque muitas fotografias e litografias, como eu citei, foram registradas ou da Ladeira da Misericórdia ou do Pátio do Carmo, né? Ali também no centro histórico. E aí, como por exemplo, foi feita essa cromolitografia de Wilhelm Basler, de cerca de 1847, essa fotografia de 1888 de Hermann Kammler e também essa fotografia que já é do começo do século XX por Alexandre Brazin. E também teve alguns cartões postais e outras fotografias da visão do Largo do Carmo com o ângulo visto da Igreja de São Pedro. Segundo a pesquisadora Juliana Barreto, em um relato que o artista Ipiranga Filho, que foi um dos artistas que participaram do movimento da Ribeira, relatou, se tem, né, uma história de que o mercado da Ribeira era um mercado de escravos, mas ele mesmo relatou de que essa história é mentira e que os artistas da época do movimento, né, do começo do movimento da Ribeira, eles inventaram essa história para poder chamar a atenção do IFAM da época, né, do departamento aqui de Pernambuco. Inclusive colocaram na parte inferior ali do mercado, no piso inferior, eles colocaram alguns objetos como correntes e outros para dar essa ideia de que existiram ali pessoas escravizadas. Só que, na verdade, foram eles mesmos que colocaram, né, no local para chamar essa atenção ali do departamento. Que, inclusive, como ele não era tombado, né, não tinha essa atenção pelo uso do mercado. Até porque o Casa-Rio do sítio histórico de Olinda, ele só foi tombado em 1968. Né? Aí, para chamar essa atenção e poder usar o mercado como eles queriam, eles inventaram essa história e que ela perdura até hoje, né? Inclusive os guias turísticos, eles repetem muito essa história ainda, sendo que é um fato que ele nunca existiu. Inclusive, esse fato, né, que era um mercado de escravos na época, que ele nunca existiu, ele acabou sendo visto, ao passar do tempo, por vários intelectuais e historiadores, como um fato de muito mau gosto, né, porque os artistas tomaram essa mentira apenas para conseguir ali o local, né, por interesses pessoais, e acabaram assim meio que esquecendo que esse fato mentiroso ele poderia ter um impacto muito maior, né? Tanto é que até hoje os guias turísticos, né, como eu falei no fato anterior, eles ainda repetem essa história, sendo que ela nunca existiu, né? E aí, de acordo com o pesquisador Marinho, ele fala que houve essa manipulação da memória, né, porque foi uma memória inventada e que ela perdura até hoje no imaginário, tanto da população aqui olindense, quanto também para os turistas. Agora, puxando um pouco mais para o início de como foi o movimento, assim, de fato, as referências artísticas e culturais que o movimento teve na época foi essencialmente de ideias difundidas pelo artista Abelardo da Hora e pelo Ateliê Coletivo, né, que era o ateliê que ele fundou. E outros coletivos e artistas também que são oriundos de Recife também influenciaram muito o movimento, né, na época. A ideia do movimento artístico da Ribeira era não só de juntar os artistas e difundir os trabalhos de cada um, mas também de ensinar também tanto história da arte como também técnicas artísticas como desenho, pintura, gravura, talha e entre outras linguagens. Portanto, a ideia era de criar uma escola de arte mais popular, sem ter o formalismo e o academicismo ali da Escola de Belas Artes, né, que já existia no Recife.
sendo que não tirando também a importância da Escola de Belas Artes do que ela foi para os artistas, porque foi nela que a maioria dos artistas foram formados. Com a ditadura, então veio toda a perseguição e a pressão em cima dos artistas, em que sua maioria era de esquerda, e aí acabou que a cidade do Recife se tornou inviável para que eles continuassem suas atividades lá. E aí foi com isso que Olinda, né, se tornou um ancoradouro, né, para que os artistas se mudassem para cá. Tanto é que o centro histórico não tinha chegado ainda, não só no centro histórico, mas também como aqui na cidade, ainda não tinha chegado a pressão da ditadura como tinha chegado no Recife. E como o centro histórico também era um lugar mais calmo e até também estava um pouco esquecido, então foi o lugar certo para que eles se mudassem para cá e continuassem suas atividades. Com essa vinda dos artistas aqui para Olinda em 64, eles tiveram inclusive o apoio do prefeito da época, que era Eufrásio Barbosa. Eufrásio Barbosa, ele era conhecido como um político de esquerda também, e ele viu também a oportunidade do movimento da Ribeira, não só para movimentar o centro histórico, mas também para impulsionar a questão turística de lá. Ele deu essa visão, né, com um fundo mais econômico, de atrair turistas ali para o centro histórico por conta dos artistas e do movimento que estava acontecendo. E aí, ele nomeia Adão Pinheiro, que é um dos fundadores do movimento da Ribeira, para ser o diretor da Secretaria de Turismo e Cultura aqui de Olinda da época. Olinda, nessa época da metade do século XX, né, nos anos 60, era conhecida como cidade dormitório. Ela tinha esse termo por conta tanto do isolamento, aqui principalmente do centro histórico, como também pelo fato de que Recife era uma cidade que oferecia mais oportunidades tanto de trabalho como de lazer. Segundo a pesquisadora Juliana Barreto, o sítio histórico de Olinda já haviam registrados alguns poucos ateliês ali no começo dos anos 60 e final dos anos 50. Como, por exemplo, o ateliê de Olinda, né, que ele começou e terminou no ano de 63, e no ano de 1958 já havia um ateliê de Adão Pinheiro, Montes Magno e Anquises Azevedo. Inclusive, esse ateliê que eles montaram, eles já ocupavam um dos boxes do Mercado da Ribeira, né, sendo que o mercado ainda não era essa sede oficial do Movimento da Ribeira. Isso foi alguns anos antes. Portanto, o Mercado da Ribeira, ele ainda não era um local oficial, na verdade o movimento ele ainda não existia, sendo que ali as artistas Guita Scharifke e José Tavares, eles dando um passeio pelo sítio histórico de Olinda, eles acharam o Mercado da Ribeira um local muito propício para as atividades deles, inclusive por conta da quantidade, né, de box, porque dava para fazer ali tanto a escola de artes que eles queriam, tanto também um local para fazer exposições. E aí despertou o interesse deles e eles foram falar com Adão Pinheiro, que já era o secretário de Cultura da época, e juntos eles conseguiram ali pegar o Mercado da Ribeira para tomar como sede do movimento. E nessa época, assim que eles conseguiram o Mercado da Ribeira, Eufrásio Barbosa, que era o prefeito da época, cedeu o espaço ali em um contrato de 10 anos de uso do mercado. E aí, com esse contrato firmado, eles foram atrás da questão da restauração arquitetônica do mercado, que estava precisando ali de muitos reparos. E aí, essa restauração, com o parecer do Defam, e aí depois, com um mês da restauração terminada, o movimento ele se firma e eles fazem, portanto, a primeira exposição, que vai marcar a primeira exposição do movimento de arte ali no ano de 64. Segundo a pesquisadora Juliana Barreto, algumas das principais características do movimento são 3, que seria de aproximar a arte popular da arte erudita, a segunda, que é a afirmação de um caráter mais regional, em oposição àquela arte mais universal e global. E o terceiro seria o de princípio de coletividade, engajamento e participação. Essa participação é não só dos artistas, mas também de aproximar a comunidade artística
com a sociedade civil. Eu acrescentaria assim, um quarto ponto principal das características do movimento, de que boa parte da sua produção ali da época se baseou muito na cultura e na paisagem urbana, né, do Centro Histórico de Olinda. Então, muito do que é visto ali como paisagem do Centro Histórico foi retratado em muitas obras desses artistas. Então, eu diria também que seria uma quarta característica muito forte do movimento. Inclusive, essas produções artísticas que foram feitas voltadas para a paisagem e para a cultura de Olinda, do Centro Histórico, meio que ativou, né, aos pouquinhos esse sentimento de pertencimento, né, aqui dos olindenses. Os artistas que criaram o movimento da Ribeira e que também participaram da restauração do mercado foram a pintora recifense Guita Scharifker, o artista de Surubim José Tavares, o entalhador olindense José Barbosa, o artista gaúcho Adão Pinheiro, o escultor e gravurista recifense Piranga Filho, o artista recifense Roberto Amorim, o pintor paraibano João Câmara, o artista Vicente do Rego Monteiro, o artista de Timbaúba Montes Magno, o pintor baiano Anquises Azevedo, o artista de Limoeiro Sebastião, que era mais conhecido como Tiago Amorim. Portanto, dia 15 de novembro de 1964 foi aberta a primeira exposição artística do mercado e do movimento da Ribeira, né, que todos os artistas que participaram dessa primeira exposição foram os artistas fundadores do movimento. A inauguração da Galeria da Ribeira, ela foi um sucesso tanto de público como de vendas de obras dos artistas. E segundo a pesquisadora Juliana Barreto, o convite da inauguração da primeira exposição, ele foi confeccionado com papel de embrulhar carne, que remetia às atividades antigas do mercado, né, como açougue, e foi feito na técnica de estilogravura. A estrutura arquitetônica do mercado ficou funcionando da seguinte forma: nos boxes eram ministradas as aulas de desenho, pintura, gravura, talha de história da arte. O salão era destinado para a galeria, né, onde tinha as exposições principais, e a área livre do pátio servia para manifestações populares e políticas, né? Inclusive, o curso de iniciação de artes, né, tanto de História da Arte como os de Técnica, o movimento ele fez uma parceria também com a prefeitura, e nessa parceria surgiram algumas bolsas de estudo para os estudantes que eram mais pobres. É interessante notar que em várias matérias de jornais que saíram na época, se dizia que o desejo que o movimento da Ribeira tinha era de que se transformasse ali aquela parte do sítio histórico de Olinda como uma réplica nordestina do bairro de Saint-Germain-des-Prés, que é um bairro parisiense que imortalizou a França ali no Campo das Artes. Era um bairro que moravam e tinha muita atividade de artistas na época, e eles queriam meio que fazer ali, naquela região ali perto dos Quatro Cantos, como uma réplica desse bairro ali de Paris. No dia 29 de novembro de 64 foi inaugurada a segunda exposição do mercado e do movimento de arte da Ribeira, e que, segundo alguns jornais da época também, ela foi uma exposição inédita aqui no Brasil, porque expôs alguns santuários do século XVII e XVIII, que era da coleção privada do colecionador Abelardo Rodrigues, e também teve uma mostra de cartões de Natal que foram confeccionados pelos próprios artistas do movimento. As principais exposições e atividades na Galeria da Ribeira foram: em janeiro de 65, começam as inscrições para os cursos de iniciação às artes plásticas, né, para a primeira turma. Em fevereiro, tem uma exposição sobre os estandartes e indumentários dos antigos carnavais de Olinda. Depois, houve a primeira exposição individual de Brenan. A iniciação dele como artista e a primeira exposição do Brenan foi lá na Galeria da Ribeira, e ele expôs tanto pinturas a óleo como peças de cerâmica também. Em abril de 65 foi inaugurada uma nova exposição, né, de arte religiosa, e tiveram pinturas, desenhos,
esculturas dos artistas do movimento e também peças do acervo, novamente de Abelardo Rodrigues. Em maio foi inaugurada uma das exposições mais importantes do movimento, que foi a exposição nomeada A Mulher na Arte Pernambucana, né, que tiveram só obras de artistas femininas de Pernambuco, né, e tiveram várias artistas, inclusive obras de Teresa Costa Rego. Em junho de 65, houve a exposição de retrospectiva de alguns trabalhos do artista Laerte Baldini, que já era um artista renomado, e a exposição ela foi inaugurada por Assis Chateaubriand, né, que Assis, momentos depois, aqui inaugura o MAC, que é o Museu de Arte Contemporânea de Olinda. No mesmo mês de junho de 65, houve a exposição de alguns artistas paraibanos, entre eles estão Raul Córdola, Regis Cavalcante, Guilherme Caldas e Silene Citônio, né, que foram exposições que teve em sua predominância pinturas e desenhos desses artistas. Em agosto, foi inaugurada a exposição de objetos, quadros, esculturas, fotografias e outros documentos sobre os costumes e comidas da cultura africana e suas influências aqui no Brasil. A pressão da ditadura ela acabou também chegando aqui no sítio histórico e também acabou que com várias denúncias, inclusive dos próprios moradores aqui da cidade, né, que no começo não tinha uma relação tão boa com os artistas do movimento. E aí, com várias denúncias, acabou que Adão Pinheiro ele saiu do cargo de secretário de Cultura e Turismo. O Bar Senzala, que era um bar que estava em um dos boxes do mercado, ele acabou fechando suas portas porque muitos artistas frequentavam ele. E também, inclusive, houve o afastamento do prefeito Eufrásio Barbosa, né, que também era de esquerda. Ele acabou saindo do poder e o movimento também acabou ficando mais ausente nesse período. Foi criado ainda em 65 a Cooperativa de Artes e Ofícios, que é o nome dado basicamente ao movimento de arte da Ribeira, só que agora quando ele migra para o ateliê do Casarão número 154, que é um sobrado localizado na rua de São Bento. Ficou conhecido como Oficina 154, né, e possui os mesmos artistas do começo do movimento da Ribeira, sendo que a sede agora ela sai, né, do mercado para o sobrado 154 por conta das denúncias que estavam acontecendo ali no mercado da Ribeira. Na verdade, a cooperativa ela foi criada ainda nas dependências do mercado, sendo que de maneira oficial ela só se concretiza ali já no casarão do número 154. Né? E aí a oficina, a cooperativa, ela é criada principalmente para dar um suporte mais concreto aos artistas, né? Principalmente financeiro, e de garantir mais uma estabilidade maior no campo profissional, e aí tendo leilões e outros tipos de vendas das obras. De acordo com o jornal Diário da Manhã, né, com a cooperativa já formada, eles fizeram uma parceria com o Banco Nacional de Crédito Cooperativo, que é conhecido como BNCC na época, para que algumas obras fossem financiadas pelo banco, né? E aí existia a questão de que as pessoas, de quando quisessem comprar obras desses artistas, fossem financiadas diretamente com o BNCC. E aí o primeiro plano dessa parceria dos artistas com o banco era de fazer um leilão, né, para tornar os artistas mais conhecidos ainda e também para realizar esse financiamento e esse fundo financeiro para os próprios artistas. Com a saída de Adão Pinheiro, por conta das denúncias da ditadura, do cargo de secretário de Cultura e Turismo, quem assume no lugar dele é o pintor já renomado Vicente do Rego Monteiro. E aí, em setembro de 65, o Vicente ele monta seu ateliê aqui no Centro Histórico e começa a atuar tanto no seu ateliê aqui como agora no cargo de secretário de Cultura e Turismo. No segundo semestre de 1965, já com a diretoria, né, coordenada por Vicente do Rego Monteiro, o mercado da Ribeira ele volta aos poucos a ter mais exposições, né, de arte.
E aí a primeira exposição documentada que teve com a diretoria de Vicente do Rego na secretaria foi a exposição nomeada Exposição de Pintores Pernambucanos. E aí, depois dessa exposição, tiveram outras com pintores como João Câmara e Aquiles Azevedo, que era do começo do movimento. Também teve uma exposição com obras de Adão Pinheiro. No segundo semestre de 65, com essa diretoria de Vicente do Rego, o mercado ele começa a voltar a passos lentos a ter o seu circuito artístico de volta. Por conta da repressão da ditadura e o fechamento do Bar Senzala, que tinha uma movimentação muito grande, não só de artistas, mas também como turistas, o movimento ali do mercado ele estava bem baixo. Inclusive não só do mercado, mas também de todo o centro histórico. Até porque o mercado da Ribeira ele era uma grande movimentação ali da área do centro histórico para turistas também. E aí, com a repressão da ditadura, houve uma diminuição muito grande da movimentação de civis, como turistas também. E aí, existem matérias relatando que Vicente do Rego ele faz de tudo para ressurgir das cinzas, o mercado que ele ficou parado por muito tempo. Para fazer com que o mercado ele voltasse novamente a esse circuito, Vicente do Rego ele organiza novamente uma exposição com todos os artistas lá do começo do movimento da Ribeira, os artistas fundadores, para participar de uma nova exposição, para ver esse movimento de novo ali, o mercado e seus arredores. Só que aí, com exceção da Guita Charifke e do Ipiranga Filho, todos os outros artistas que fundaram o movimento, eles participam dessa exposição. Em 66, a maioria dos artistas que fundaram o movimento de arte da Ribeira, eles saíram daqui de Olinda de volta novamente para Recife, sendo que alguns artistas ainda ficaram aqui e falaram em reerguer o movimento e o mercado da Ribeira ali através das exposições. Um desses artistas foi o Arlindo Souza, que falou que ia reerguer o mercado da Ribeira ali de forma mais artística, de novo, e ele falou que ia expor 25 obras suas para poder reabrir uma nova seção de exposições. Em 66, o movimento de arte da Ribeira, com seus artistas fundadores, ele praticamente tinha acabado aqui em Olinda por conta da mudança da maioria dos artistas para Recife de novo. E aí o MAC, que é o Museu de Arte Contemporânea, que estava para inaugurar ali em meados dos anos 60, ele era a grande promessa para que os movimentos artísticos e até a questão turística também voltasse ao seu ponto maior, porque pelo fato do movimento e grande parte dos artistas terem voltado para Recife, o movimento ali no centro histórico ele diminuiu bastante. E aí algumas fontes até relatam que o Olinda e o sítio histórico voltou ao marasmo. De 66 até mais ou menos meados de 1973, ainda houveram algumas exposições, só que muito pontuais. E para pontuar aqui as exposições que tiveram nesse período de 63 até 73, houve, por exemplo, uma exposição em 71 de artistas como Helena Cátia e Jesus e Tecílio Spinelli. Em 72 houve uma exposição do pintor Sérgio Lopes. Em 73 tem uma notícia de que houve a reabertura da galeria com uma exposição do pintor olindense Ricardo Aprígio, mas assim foi mais para tentar movimentar de novo o mercado, Em 73 houve uma exposição do pintor Roberto Francisco e também em 73, que basicamente foi a última exposição que o mercado teve, antes de fechar, foi a exposição de fotos ampliadas do Recife Antigo. No ano de 1969, Vicente do Rego ele se demitiu do cargo de secretário de Turismo e de Cultura, e se dizem algumas fontes de jornais que Olinda voltou ao status de cidade fantasma, porque a grande parte dessas atividades, principalmente artísticas, elas tinham parado, se tornando super pontuais em alguns meses aí de 66 até 73. E também se fala que
a grande parte, né, do turismo que restava na época do centro histórico eram em volta de visitas às igrejas, né, os monumentos religiosos e alguns sobrados. Após o ano de 1965, né, como eu relatei alguns fatos anteriores, que tiveram apenas algumas exposições pontuais até o ano de 73, e aí nesse ano o mercado ele fecha as portas, né, por falta de movimento e por falta de circuito artístico também. E ele só volta a ser reaberto em meados dos anos 80, ali bem no começo da década de 80, pelos mesmos artistas que fundaram o Movimento de Arte da Ribeira, só que aí agora eles trazem uma nova atividade, né, para o mercado, que é a oficina Guaianazes de gravura. A oficina Guaianazes ela já tinha começado em Recife, ali por volta de meados dos anos 70, e aí eles trazem a oficina aqui já mais concretizada. E a principal técnica que eles utilizam aqui na oficina Guaianazes é a técnica da litografia. E a oficina, só para situar um pouco, a oficina Guaianazes, ela teve mais de 20 anos de atividades, então ela tem um acervo enorme de centenas de obras. E quem está cuidando da salvaguarda e da preservação hoje desse acervo da Guaianazes é o Departamento de Ciência da Informação da UFPE. O Movimento da Ribeira ele influencia diretamente na criação do MAC, que é o Museu de Arte Contemporânea, que ele é situado na rua 13 de Maio, que também fez o reuso de um monumento histórico para ter atividades artísticas. O MAC ele pegou a antiga Casa da Cadeia e teve essa reutilização, né, como Museu de Arte Contemporânea. E Assis Chateaubriand, que foi o idealizador do museu, né, do MAC, ele disse em uma matéria que se inspirou muito no Movimento de Arte da Ribeira, tanto na questão de movimento artístico, tanto também nessa questão de reutilização de um monumento histórico, né, e da ocupação do centro histórico que o movimento fez ali na época de 64. Diversos ateliês e coletivos e também galerias surgiram no pós-Movimento de Arte da Ribeira, né? E aí alguns que surgiram principalmente foram a Oficina 154, que é aquela da cooperativa, né, que foi fundada pelos mesmos artistas lá do Movimento de Arte da Ribeira, que foi criada no ano de 65. O Ateliê Mais 10, criado em 1965, a Galeria Sobrado 7, criada em 67, a Galeria Três Galeras, de 67 também, a Galeria Varanda, de 67, e aí depois, né, de 67, como a Galeria Lantromont, a Galeria Senzala, a Galeria France Post e entre outros ateliês e coletivos. A influência do movimento atraiu toda uma discussão nova, né, como era de se esperar, nas questões das linguagens dentro das artes visuais, né? E aí gerou muito, não só novas exposições, né, aqui no circuito artístico de Pernambuco, como também novos debates dessas novas linguagens que estavam sendo criadas aqui da arte moderna de Pernambuco. E aí, um dos eventos mais notáveis que aconteceu em decorrência, né, do Movimento de Arte da Ribeira e seus debates artísticos foi a primeira Semana de Arte de Olinda, né, que foi situada também em um monumento histórico que foi realizada no antigo Palácio dos Bispos, onde hoje é o Museu de Arte Sacra de Pernambuco. A primeira Semana de Arte de Olinda ela foi idealizada pelo artista Jean Vargas e aconteceu no ano de 1967. Essa semana ela foi muito importante aqui, tanto para o movimento do centro histórico, tanto também para o circuito artístico, porque ela movimentou várias gerações de artistas aqui no centro. E aí a Semana de Arte ela contou tanto como artistas mais novos, tanto como artistas do próprio Movimento de Arte da Ribeira e também de artistas de antes do Movimento de Arte, que contou, né, como eu já citei antes, com artistas do Ateliê Coletivo, né, que foi aquele ateliê que muito movimentou o Recife nos anos 50. E aí contou com a Abelardo da Hora, né, artistas do Movimento de Arte
da Ribeira, como Ipiranga Filho, João Câmara, entre outros, tanto também como artistas mais da atualidade ali dos anos de 1967. Nessa pós-reabertura do mercado, né, nos anos 80, entre 85 e 92, segundo a pesquisadora Juliana Barreto, teve uma outra nova onda de experiências artísticas com os mesmos artistas do movimento da Ribeira. E aí, como consequência dessa nova reabertura, teve o Ateliê Coletivo de Olinda, que eles deram esse nome em homenagem ao Ateliê Coletivo dos anos 50 de Abelardo da Hora. Com esse novo Ateliê Coletivo, no ano de 1989, houve a abertura da exposição, que ficou nomeada como Viva Olinda Viva, que são os mesmos artistas do movimento da Ribeira, e que foi sediada na casa do marchand de artes Bácaro. Já nos anos 2000, né, na virada do século, houve a criação, né, pelos órgãos públicos do evento Arte em Toda Parte, que tem como função principalmente a visita nos ateliês aqui do Centro Histórico, né? Porque a última versão ela foi feita no ano de 2011, né? Era anualmente, mas que parou no ano de 2011. E com toda essa influência, né, da produção artística que veio desde os anos 60 até hoje aqui no Centro Histórico de Olinda, hoje ela recebeu alguns títulos, né, alguns status, e alguns desses status, né, feitos por estudiosos e intelectuais, conhecida como Matriz do Renascimento Artístico do Nordeste, que é um título feito por Bonaldi, Ateliê Coletivo a Céu Aberto, um título dado por Pinheiro, ou Monte Martre Nordestina, que é um título dado pelo pesquisador Van Mierre. No ano de 2009, a artista plástica Teresa Costa Rego, ela relata sobre o movimento da Ribeira o seguinte: Olinda tem um acervo arquitetônico grande e as casas estavam muito baratas. A cidade meio decadente, então, por causa disto, muitos de nós compramos casas aqui. A Ribeira teve 3 fases bem claras. A primeira etapa, os artistas se reuniam para dar aulas e era um movimento cultural de arte moderna. Já na Guaianazes, que é uma oficina com consequências maiores, que juntou alguns artistas do passado e os jovens. Então, foi um movimento muito importante porque a gente dava aulas de pintura, tinha uma oficina de litografia grande e saíram de lá os maiores artistas de Pernambuco. Às vezes eu digo assim, velhos ou novos, todos nós somos filhos da Ribeira. Na primeira etapa, quem liderava era Adão Pinheiro, na segunda etapa, João Câmara. Olha, os artistas que eu poderia marcar, inclusive, com a Guaianazes e a Ribeira são Maria Carmen, Guita Scharifke, Ipiranga Filho, José Carlos Viana, Adão Pinheiro, Delano e João Câmara e Petrônio Cunha. Essa geração pariu uma nova geração, que é a primeira. Esses daí já davam aulas e iam formar outros artistas menores que já estão aí na mídia produzindo. Em decorrência do movimento da Ribeira e também da restauração feita no mercado da Ribeira, a cidade ela assiste a essa nova ordem de importância que se dá tanto às questões artísticas como às questões patrimoniais. E aí acontece que, como eu já falei antes, a partir de 68 se tem o tombamento do Casa Rio, do Centro Histórico, né? E eles foram gradativamente sendo ocupados e também restaurados. E foram ocupados, né, principalmente por uma classe mais artística e intelectual, onde escritores, artistas, poetas, jornalistas, historiadores, eles passam a ocupar também, né, esse centro histórico, né, mas também de outras pessoas, né, ele é composto por outra classe de pessoas e que geralmente passam a sair de Recife para vir para o Centro Histórico de Olinda. A questão cultural, artística e principalmente paisagística, né, do Sítio Histórico de Olinda,
eles tiveram uma repercussão tão grande que a cidade passa, a partir dos anos 70, a ter novos títulos e reconhecimentos. E aí, por exemplo, passa a ter seu centro histórico sendo reconhecido, difundido e preservado através, por exemplo, do Plano de Preservação dos Sítios Históricos, né, que é reconhecido como a sigla PPSH de 1978, passa a ser um monumento nacional, né, que foi um título que a cidade ganhou em 1980. Em 1982, o centro histórico e todo o seu perímetro, que é preservado, passa a ter o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, que é um título dado pela Unesco e que, inclusive, esse ano faz 40 anos. Para quase concluir, né, essa questão do legado e das influências que o movimento de arte da Ribeira deixou até hoje, de acordo com a afirmação do estudioso Bonaldi, ele afirma o seguinte: o poder de irradiação deste pequeno e atuante grupo, o trabalho entusiasta e organizado, promovendo cursos livres de desenho, pintura, estética, escultura, entalhe, xilogravura, batique e as coloridas vernissagens, as festas folclóricas e as novas atrações turísticas fizeram surgir numa reação em cadeia outros grupos. O movimento atraiu numerosos artistas para a velha capital, onde todas as semanas, de 63 a 65, se abriam novas galerias e ateliês, interessou antigos e novos comerciantes de arte, aparecendo então a insinuante figura do marchand, povoando os sobrados e socavões do Casarrio Centenário de Olinda. Tudo o que há em Olinda e no Nordeste relacionado a talhas, artesanato geral de madeira cortada e pintada a partir de 64, pode-se dizer que sofreu influência direta ou indireta do grupo da Ribeira. E aí, portanto, tanto essa questão da valorização, né, do artesanato, né, que foi influenciado diretamente com o movimento, a questão também do sítio histórico e da sua ocupação foi deflagrado essencialmente por meio do movimento e dos artistas da Ribeira. Para concluir o vídeo, o mercado ele funciona atualmente de domingo a domingo, das 9 às 6 horas. A maioria dos boxes hoje eles se encontram ocupados principalmente por artesãos que produzem ali dos mais diversos formatos e técnicas. O movimento de arte da Ribeira ele teve um impacto tão grande que até hoje, né, o seu legado ele ainda se repete nas obras de artistas e artesãos, não só do eixo Olinda-Recife, mas também de todo o estado e também do Nordeste. Eu queria agradecer aqui rapidamente ao Arquivo Público de Olinda, né, Alexandre e a sua equipe, por ter me cedido e me ajudado com algumas fontes primárias para o projeto. E todas as fontes e referências que foram pesquisadas, né, e foram utilizadas aqui de base para o vídeo estão na descrição aqui embaixo. Agradeço novamente à Secretaria de Patrimônio, Cultura e Turismo, né, juntamente com a Leal de Blanc, segunda etapa, pelo fomento. E é isso, obrigada e até mais.